Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Thiago Guiroto e hoje nós estamos começando a temporada do Quintas de TI de 2014. E eu tenho algumas certificações que as mais valiosas aí, ao meu ver, é o MCSE, com o Private Cloud, o MCSA, e faço parte dos influenciadores da Microsoft, que é o MTAC. Também sou MCT. Então aí eu deixo também os meus contatos, meu e-mail, o meu site e o Facebook que eu utilizo. E hoje nós vamos estar falando com o Branchcast, né? Vamos otimizar o uso de dados na WAN com o Branchcast. E junto comigo está aí os dois parceiros, que é o Eduardo Sena e o Eric Albuquerque. Eduardo? Perfeito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à temporada do Quintas da TI de 2014. Como o Thiago disse, eu sou o Eduardo Sena, sou MCT, MCSA em Windows 8, embaixador Windows e faço parte do programa MVP na categoria de Windows Expert Edge Pro. Deixo meus contatos, o meu e-mail, eduardosena@hotmail.com, o meu blog pessoal e o Facebook. Tá? A gente vai contar com a moderação do webcast de hoje do também MVP Eric Albuquerque. E pode começar, Thiago, e vamos lá. Eric, dá uma palhinha pro pessoal. Opa, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Eric Albuquerque, sou MVP na competência de Windows Expert Pro e hoje eu vou moderar esse webcast aqui, ok? Fiquem à vontade, no final do webcast eu passo meus contatos, ok? Vai lá, Thiago, manda bala. Tranquilo, pessoal. Então, vamos dar início. Então, essa é a nossa agenda de hoje. A agenda dessa apresentação. Então, a gente vai entender um pouquinho da funcionalidade do Branchcast. Como o Branchcast pode se tornar um bom companheiro, né? Quando eu tenho filiais interligadas entre o Link WAN e também quando eu tenho o nosso amigo Azure, né? Fazendo a interligação da sua rede on-premise, que é a sua rede local, com a sua nuvem pública, né? Então, aí eu utilizo uma VPN para fazer essa comunicação. Então, é isso que nós vamos ver hoje, né? Como é todo o processo do Branchcast, para que ele é útil, né? E também as melhorias do Branchcast no Windows Server 2012. E no final, nós vamos fazer uma demonstração da configuração do Branchcast. Então, esse é o primeiro slide. E já vou dizer que o Branchcast ele é um recurso, tá? Ele foi introduzido no Windows Server 2008 e também está disponível no Windows 7. Porém, está também disponível nas versões mais novas, como o Windows Server 2012, 2012 R2 e o Windows 8 8.1. Ele tem como sua principal característica a redução da conexão da Link da WAN entre os escritórios de matriz e filial. Com essa redução, eu tenho uma melhora na experiência desses escritórios, que estão mantendo o cache na própria filial. O Branchcast também melhora a performance dessas aplicações. E também, é claro, né, o trabalho do dia a dia, só que para isso ele utiliza alguns protocolos, que é o HTTP, o HTTPS, o SMB, o SMB Signed e também o BITS. Quando eu falo em HTTP ou HTTPS, são protocolos que são utilizados por aplicativo webs. Ou também outros aplicativos podem utilizar o HTTP ou HTTPS para fazer o cache na sua filial. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o WSUS. Quando eu digo que tenho também o protocolo SMB e o SMB Signed, esses protocolos são utilizados para quando eu tenho cache em arquivos. E é claro, né, o SMB é utilizado para acesso nas pastas compartilhadas. O BITS ele é um protocolo muito rápido. Ele utiliza toda a largura de banda que está na rede, a largura de banda de rede ociosa, para transferir todos os conteúdos dos servidores para o cliente. Como nós vimos, né, o Branchcast já está se tornando
nós vimos que ele utiliza protocolo, utiliza bits, então é um protocolo muito rápido, né? Ele é muito interessante. Por quê? Porque quando ele vai receber os dados, né, dos servidores quando os clientes fazem essa solicitação na filial. E depois dessa solicitação, o cliente vai fazer um cache. Esse cache será passivo do arquivo solicitado. E ele vai ficar. E o que vai ficar em cache? Apenas o hash e o metadados, que é referente a esse arquivo solicitado. E o branch cache ele é totalmente seguro. Por quê? Porque após realizar esse branch cache, na verdade, né, o cache é criptografado no cliente, né? Só que antes de ser feito o cache no cliente, o próprio branch cache já é responsável por proteger todo o arquivo, porque ele é integrado, né, com essas tecnologias de segurança, como o SSL, o LSMB Sign e o IPsec. Para que nós utilizamos o IPsec? Então, resumindo, o IPsec não. Por que nós utilizamos o branch cache, né? Reduzir o tráfego da WAN e melhorar essa performance da aplicação entre filiais, mantendo todo o conteúdo criptografado e seguro. Então, como vocês estão vendo nesse slide, eu tenho duas formas de configurar o branch cache, que é o branch cache da forma hospedado, que é ali aquela quadradinho verdinho, e eu tenho um quadradinho roxo, que é o modo de cache distribuído. Então, essas são as duas formas que eu tenho de configurar o branch cache. No modo hospedado, como vocês estão vendo aí nesse quadradinho verde, eu tenho um servidor. Então, para isso, para ter o modo hospedado, eu necessito de um servidor, que é o Windows Server 2012, ou também pode ser o Windows Server 2008 R2. E nesse caso, os computadores clientes são configurados com o FQDN desses computadores que hospedam o conteúdo. Quem vai hospedar o conteúdo? O computador, que é o servidor de arquivos que está na filial. Então, é um servidor Windows Server 2012. E os clientes que trabalham no modo hospedado irão recuperar os dados desse servidor. Só que, quando esses servidores não estiver mais presente, ou o dado que foi solicitado pelo cliente não for possível de ser recuperado pelo servidor na própria filial, o cliente vai até esse servidor de dados na matriz. E nesse caso, ele vai utilizar o link da WAN. E aí ele vai recuperar o arquivo de lá. O cache vai ser criado no servidor da filial. Por quê? Porque quando o próximo cliente que for solicitar o mesmo arquivo, será feita uma comparação do hash, que é entre o servidor que tem o conteúdo original, que está na matriz, com o servidor em cache, que está na filial. Se o hash desse arquivo for igual, então quer dizer que o cliente vai recuperar esses dados da filial e vai acontecer o que nós estamos sugerindo que o branch cache faz. Que realmente ele vai te ajudar na melhora, né, da qualidade do link e também assim vai melhorar a performance. Então ele vai diminuir o uso da WAN e melhorar a performance para esses usuários. E ali no quadradinho roxinho eu tenho o branch cache, que é o módulo distribuído. Vocês viram que no módulo distribuído eu não tenho um servidor. Como eu não tenho um servidor, eu estou trabalhando sempre com clientes, tá? Então aí tem uma ressalva que a Microsoft diz, que é indicado, né, mais indicado para sites de 50 ou menos clientes. Mas é claro, né, vai depender da velocidade do líquido da WAN. Porque o próprio cliente que solicitou esse arquivo do servidor da matriz será o responsável para fazer esse cache. E quando os outros clientes que é dessa filial solicitar esse mesmo arquivo, será feita a comparação do hash. Se o hash for igual, o próximo cliente vai utilizar o cache do primeiro cliente que recuperou os dados da matriz. E só que aí a gente tem algumas considerações quando eu trabalho com o módulo distribuído, que é o seguinte: no módulo distribuído, o cache é feito no cliente. Se o cache é feito no cliente, então eu exijo um pouco mais das máquinas do cliente. Por exemplo, eu vou exigir um pouquinho de disco rígido, eu vou ter que fazer que esses discos rígidos aí sejam discos rígidos de maior tamanho, e memória, às vezes
Se tem muito cliente que faz acesso em outros clientes para recuperar o dado, eu estou utilizando uma parte da memória para a parte do branch cache, para recuperação de dados de cache distribuído do branch cache. E aí eu preciso colocar um pouquinho mais de memória. E outros recursos, por exemplo, uma plaquinha de rede, né? Então, se eu tiver um servidor, que é o Windows Server 2012, nesse site, seria muito melhor eu fazer um modo hospedado. Seria muito mais vantajoso eu usar esse modo de cache hospedado. E no modo de cache distribuído, nós precisamos tomar um cuidado. Não é bem um cuidado, né? É uma forma de configurar. Porque eu só posso trabalhar em uma única subrede, ou seja, na subrede local. Então, se eu tenho várias subredes em um site, eu vou ter que ter vários clientes em várias subredes, ou na mesma subrede, que vai servir o cache para os mesmos clientes dessa subrede. E a diferença é que no modo hospedado, eu posso ter um só servidor do modo hospedado servindo várias subredes num site. Então, isso aí é bem bacana, né? Uma outra coisa bem importante é que ele é de fácil configuração. Por quê? Porque tanto no modo hospedado quanto no distribuído eu configuro via diretiva de grupo. Por exemplo, tá? Se eu tenho 2 escritórios como filiais e um dos escritórios eu utilizar um modo hospedado e no outro eu utilizar um modo distribuído, eu preciso, na parte da configuração de GPO, eu preciso ter 2 GPOs diferentes, que será uma em cada unidade organizacional diferente. Então eu vou emendar aqui o seguinte, já que a gente está falando em GPO, eu já vou falar o que a gente precisa configurar também, que é muito importante, que é o firewall, né? O firewall do Windows, né? Eu tenho que permitir os tráfegos, né? Que é os tráfegos do protocolo WS Discover e HTTP. No caso, o HTTP, né? É porta 80 e vai ser UDP WS Discover na porta 3702, ok? No curso, pessoal, eu recebo algumas perguntas. Uma das perguntas que eu recebo sobre o Branch Cache é exatamente o que é esse WS Discover, né? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é esse WS Discover, né? Que seria uma descoberta dinâmica para os serviços da web. Ela é uma especificação técnica, ele é um protocolo de descoberta multicast, que ele é utilizado para localizar serviços em uma rede, a rede local. O interessante é que ele não é da propriedade de Microsoft. Então você pode estar me perguntando, se ele não é da propriedade de Microsoft, o que ele está fazendo dentro do Branch Cache, né? Na verdade, o WSD, ele está dentro do Branch Cache realmente, porque o Branch Cache utiliza dele. Ele é um protocolo que faz a descoberta do conteúdo em cache localmente, na verdade, né? Então é ele que vai descobrir o conteúdo, aonde esse conteúdo está, em que cache esse conteúdo está. Então só para a gente entender um pouquinho como funciona. Eu vou usar aí o meu parceiro no Quintas ATI, que é o Eduardo Sena agora, tá? Na verdade, é assim, o Eduardo Sena ele tem o Windows 8.1, ok? Então ele vai fazer o primeiro contato com o servidor de arquivos, que é o meu servidor de conteúdo, que ele está na matriz. Eu vou chamar ele de FileServer 1. E ele vai solicitar um documento que está chamado, por exemplo, de file.doc. Então, o meu servidor de arquivos na matriz, que é o FileServer.1, ele vai responder com uma lista de hash que vai compor o índice do conteúdo solicitado. Porque o hash ele tem um pouco também de metadados, tá? E então, no caso, o Windows 8.1 do Eduardo, ele vai enviar uma mensagem que é o SD probe para os outros clientes da sua rede local. E se ele tiver alguma correspondência de um outro ponto, a resposta a essa mensagem do Windows 8.1 do Eduardo Sena será uma probe match, tá? E então o Windows 8.1 do Eduardo Sena vai decidir de onde ele vai obter esse conteúdo. Se será do servidor de conteúdo na matriz ou se será de outros colegas na forma distribuída, ok?
Então, se for na forma hospedada, é a mesma coisa. Ele vai decidir se ele vai buscar esse conteúdo do servidor da matriz ou se ele vai buscar esse conteúdo do servidor do cache hospedado, que hospeda o teu cache, né? Então, na verdade, como ele decide isso? Ele vai fazer uma comparação de hash, e o hash que for mais atual é quem vai disponibilizar o arquivo para ele. Então, se for igual o hash da filial com o hash do servidor de arquivos, que é o servidor de conteúdo, ele utiliza da filial porque é mais perto e eu vou economizar o WAN. Eric, pode ficar à vontade no microfone. Ok, Thiago. Nós temos uma pergunta aqui do Felipe Freitas. Ele pergunta o seguinte: o que acontece quando abre o mesmo arquivo ao mesmo tempo na matriz e na filial? Aí são arquivos diferentes e ele pode ser arquivos iguais, tudo bem. Só que, por exemplo, se o computador 1 abriu o arquivo primeiro, o cache, se ele for trabalhar no cache distribuído, o cache vai ficar nele. Se ele for trabalhar no cache hospedado, o cache vai ficar no servidor do cache hospedado, ok? Aí o próprio servidor vai receber o quê? O hash mais o metadados desse arquivo. Então, se outra pessoa salvou depois, se estiver trabalhando no cache distribuído, esse último salvamento, na verdade, vai ser o cache para o próximo cliente. Então, imagine que eu tenho um cliente 3. Esse cliente 3 ele vai fazer a pesquisa inicial, né, no meu servidor da matriz. O meu servidor da matriz vai devolver para ele com o hash daquele arquivo e o metadados daquele arquivo e vai falar, olha, o último hash que eu tenho igual está sendo feito o cache no computador cliente 2. Então, aí onde você está trabalhando no cache distribuído, você recupera esse arquivo do último cara que salvou o arquivo. Então quer dizer que no cliente 1, o cache dele já está inválido porque o hash e o metadados dele não é o atual. O atual é o que está dentro do cliente 2, que foi o último a salvar. Ficou claro? Ok? Bom, eu não respondi o ok aqui, não me deram ok, eu vou prosseguir com a apresentação. Eric, está me ouvindo aí? Opa, estou ouvindo sim. Bom, Felipe, caso tenha mais alguma pergunta, a gente está disponível aqui no Perguntas e Respostas. Thiago, pode seguir. Ok. Então, só para a gente voltar, né, como nós vimos, o modo distribuído eu não tenho nenhum servidor que reside na filial. Em vez disso, através de diretiva de grupo, todas essas máquinas de usuário são cliente branch cache. Então, se eles são cliente branch cache, todos eles têm a capacidade de cache de documentos, que as outras pessoas, ou seja, os outros clientes nessa filial, podem baixar. É claro, né? Se tiver a versão mais atual desse cache. Se não, ele vai buscar lá no servidor, que é o servidor que tem a versão mais atual. Então eu tenho dois lados aí do branch cache, né? O lado bom e o lado não tão bom, né? O lado bom é que eu uso a transferência inteligente em segundo plano, que é o bits, né? Para transmitir os arquivos que estão trabalhando em segundo plano quando o usuário está conectado. E ele se tornou, né, o bits é um ótimo recurso para escritórios e filiais que estão trabalhando com link lentos. E ele é configurado por meio da linha de comando, que é o NetSH. Depois a gente vai fazer algumas configurações de NetSH na nossa demo. E eu consigo fazer o monitoramento e o desempenho também, né, do branch cache através de contadores em cliente. Então eu vou usar o gerenciador de desempenho para isso. É bem bacana. E o mais fácil é fazer a configuração, né, porque é toda via diretiva de grupo. E vamos dizer aí o mal, né? O mal é o seguinte, tá? Quando eu trabalho no módulo distribuído, essencialmente eu vou transformar cada estação de trabalho em um servidor de arquivos. Então a própria máquina do cliente que vai fazer a hospedagem de muitos arquivos às vezes. E se esses arquivos forem acessados com frequência, podemos sofrer com desempenho na máquina do cliente, né?
Então, nesse caso aí, antes a gente precisa fazer alguns testes para determinar o impacto real da ação, de utilizar um módulo de cache distribuído, né? Então, aí no caso, já é bom partir para o módulo de cache hospedado. Um outro detalhe é o espaço em disco, né? Uma das nossas GPOs de configuração é definir o quanto de espaço em disco vai ser disponível para trabalhar com o Memcache, tanto no cache hospedado quanto no cache distribuído. Hoje é 5% do disco. Então, vamos falar um pouquinho do Branch Cache e a nuvem, né? Então, quem que é a nuvem nessa brincadeira nossa? É o Azure, né? Então, a Azure é a nuvem pública da Microsoft, né? E ele é totalmente utilizado para trabalhar na nuvem, porque eu configuro da mesma forma, os mesmos modos, com os modos hospedados e os modos distribuídos. Eu utilizo os mesmos protocolos, HTTP, HTTPS para eu trabalhar com servidores web, e o SMB quando eu trabalho com arquivos. Eu vou otimizar a WAN e utilizar os recursos que estão diretamente na minha filial a partir do momento que ele fez um cache. Quando eu trabalho com Memcache, entre nuvem, Azure e rede local on-premise, eu não necessito na compra de nenhum outro recurso. Por exemplo, eu não preciso comprar servidores, é só habilitar o cache, o branch cache e o cache naquele servidor. Eu não preciso mudar a estrutura interna de suítes, cabeamentos, nem nada disso. Ele é totalmente integrado com o DirectAccess. E quem não conhece o Workplace, que é um recurso novo no Windows 8.1, logo eu vou fazer um webcast sobre o Workplace, que vai ser bem bacana. Tá? Nós vamos usar bastante coisa nova para fazer ele. E ele também faz parte do novo conceito, né? Bring your own device, ou traga seu dispositivo. Então eu tenho duas imagens aí. A imagem de cima, que ela está totalmente limpa, e a imagem de baixo, que eu tenho algumas setinhas aí que eu vou explicar logo o que é, né? Então ali eu tenho o que na minha rede de cima? Um servidor que é o modo de cache hospedado. Ele vai guardar o conteúdo em cache, e esse conteúdo em cache será criptografado. Então eu tenho AD, DNS, DHCP, e também tenho um VPN GIF que está fazendo a minha conexão com a nuvem. E ali no cantinho eu tenho um cliente, o Windows 8.1, tá? Só esperando para acessar o arquivo que está em cache no servidor ali de conteúdo. E ali eu tenho a minha nuvem, né, que é o Azure. Então eu tenho também um VPN GIF configurado ali dentro, interligando minha rede local on-premise com a minha rede na nuvem. Eu tenho um servidor de conteúdo, que é o meu servidor de arquivos, e aí eu estou trabalhando com o protocolo SMB. Olha ali, ó, tem um caminho NC, que é um compartilhamento, // server, /share. Tem um AD também na nuvem, DNS. E eu vou explicar um pouquinho ali o que está acontecendo ali embaixo, né? Aquelas setinhas, né? Então, a setinha, que é o número 1, é onde começa no cliente. O cliente vai tentar acessar o arquivo. Esse arquivo está localizado no compartilhamento de arquivos, que estou usando o protocolo SMB, que está no servidor de conteúdo. Esse servidor de conteúdo, ele está habilitado para o Benchcache, ele é remoto. Esse servidor de conteúdo que está habilitado para o Benchcache, ele pode ser um Windows Server 2012, que aí eu seleciono lá no Azure quais são as máquinas virtuais que eu quero utilizar, ok? Então, a setinha 2, né? A setinha 2 é que o servidor remoto, que está habilitado para fazer cache de conteúdo, vai responder ao cliente com uma lista de IDs, que é identificadores, para cada bloco de conteúdo que foi solicitado pelo cliente. O Benchcache, nesse caso aí, pessoal, ele vai usar um bloco de conteúdo que vai ser de tamanho variável. E ele para melhorar, né, a aceleração das comunicações de rede, e eu vou tratar apenas de mudanças incrementais no arquivo e nos blocos de dados. E ali eu tenho o número 3, né, que é entre o meu cliente e o meu servidor de hospedagem de cache. Que quando esse cliente ele vai checar a presença desses blocos de conteúdo que está nesse servidor de cache hospedado, ou ele vai ser local, ok, na rede local,
e ele também pode estar no modo de cache distribuído. Se ele tiver no modo de cache distribuído, nós sabemos que o cache está habilitado nos clientes. E se outros clientes na minha rede local já solicitou esse arquivo, então eu vou recuperar esse arquivo do meu servidor de cache hospedado, que seria a bolinha 4. Tá? Mas aí tem uma questão, ok? Qual que é a questão? Então é o seguinte, nesse slide que vocês estão vendo, eu tenho um servidor local que ele está habilitado para o cache hospedado. Ele é acessado, como nós chamamos de out of band, ok? Porque ele faz uma solicitação de conteúdo nos arquivos via protocolo SMB, que são os meus arquivos originais. Os meus arquivos originais, esses sim nós tratamos como in-band. Na verdade, é o passo 1 que vocês estão vendo aí, que é o meu cliente chegando até o meu servidor de conteúdo, que está lá na nuvem do Azure. Tá? O Branch Cache ele vai operar dessa maneira, porque eu não posso representar um possível ponto de ruptura, né, no acesso a esses conteúdos. Então, se o servidor que está local, que hospeda o meu cache, ficar offline, então, nessa forma, nesse modelo que eu estou trabalhando, esses clientes de Branch Cache vão continuar acessando os arquivos através de fazendo a conexão diretamente no meu servidor de conteúdo, que eu vou utilizar o conteúdo através do protocolo SMB, e aí eu não vou ter nenhum ganho no meu link de WAN. Mas podemos fazer melhor, né? Podemos corrigir e melhorar a experiência dos usuários, configurando, no caso, aí, mais servidores de cache hospedado. Tanto, não importa, né? Eu posso configurar mais servidores de cache hospedados se eu tenho locais maiores, como redes maiores, se eu tenho redes menores. Isso não importa, não muda, tá? Por quê? A partir do Windows Server 2012, eu posso ter quantos servidores de Branch Cache do modo hospedado, que vai ser o meu servidor de conteúdo, ele vai guardar o cache, eu quiser dentro de uma rede local ou dentro de um site. Diferentemente do Windows Server 2008, que eu poderia ter um apenas, né? Então, se eu tenho mais que um, eu vou ter sempre a contínua aceleração, no caso, e mesmo se um servidor ficar offline. Então, aí eu ganho bastante coisa e ainda o mais bacana está por vir, porque eu vou falar agora, né? Ou seja, quando eu trabalho no modo de cache hospedado ou no modo de cache distribuído, eu posso trabalhar de uma forma combinada, que eu vou configurar o que? O fallback, tá? Esses fallbacks serão configurados para que o cliente que inicialmente vão trabalhar da forma distribuída, só que eles vão procurar por um servidor que hospeda esses dados na rede local. Se ele achar, automaticamente eles serão mudados para a forma de hospedado. Tá? Então ele é muito bacana aí no caso. E aqui, como os clientes vão recuperar os dados, né? Então aqui, novamente, eu vou utilizar o meu amigo Eduardo Sena, né? Para a gente trabalhar um pouquinho, para eu dar esse exemplo para vocês, ok? Eduardo, você quer explicar um pouquinho do Windows Intune, que dá para trabalhar também com o modo de cache distribuído? Então, só para o pessoal saber que é possível, assim como é possível trabalhar com Branch Cache lá no Azure, fazendo o cache hospedado e distribuído, o Windows Intune também se beneficia do Branch Cache, tá? Só que isso, o Branch Cache é habilitado no cliente. E aí quando o usuário fizer o computador fizer um download lá da atualização do Windows Intune ou do aplicativo, ele fica em cache e as demais máquinas podem se beneficiar, podem consumir essas atualizações através desse cache. Tá? É só para o pessoal entender que o Windows Intune também pode se beneficiar e consumir o Branch Cache on-premise. Bacana, né? Então nós já vimos que o WSUS é possível e agora o Windows Intune. Show de bola, né? Então, como exemplo aqui, eu vou pegar ele mesmo, tá? Então vamos lá, digamos que o Eduardo Sena solicita um documento.
o nome do documento é o Microsoft.doc, beleza? Ele vai solicitar esse documento de um servidor de arquivos que está habilitado para o branch cache no site central, ou seja, na matriz. O que vai acontecer? Nesse caso, o branch cache ele vai enviar metadados que vão descrever o conteúdo desse arquivo. E esses hashes dentro dos metadados são usados para pesquisar esse conteúdo que está na subrede local. Então, se ele não for encontrado, essa cópia é armazenada em cache na unidade local no computador, ok? Só que mais tarde, eu, Thiago Guiroto, preciso modificar o Microsoft.doc, tá? Então, eu vou acessar o compartilhamento no servidor de uma forma normal, como se eu fosse pegar o arquivo lá que está no servidor, na pasta compartilhada, e que está no escritório da matriz, ok? E aí, para obter essa cópia, para eu fazer alteração, modificação, seja lá o que for, ok? Então, esse servidor de arquivos, né, que está na matriz, ele vai retornar para mim, no caso, os metadados. E em seguida, o próprio cliente vai fazer a procura do conteúdo. Que, no caso, quem foi o primeiro que contactou o servidor de arquivos foi o computador do Eduardo, ok? E todo esse processo é feito com uma segurança. Ele vai usar a chave de criptografia derivada dos hashes, que é dos metadados. Então, no próximo dia, eu vou usar aqui, então, para dar esse exemplo, um outro parceiro nosso aqui, que é o Eric Albuquerque. Então, vamos lá. No próximo dia, o Eric ele precisa modificar esse mesmo arquivo, que é o Microsoft.doc, ok? O processo vai ser o mesmo, tá? Ele vai verificar o hash, vai ver se os hashes são iguais e aonde que está o cache, tá? Então, ele vai abrir a cópia em cache, que vai estar onde? No computador do Thiago Guiroto. Por quê? O Thiago Guiroto foi o último a utilizar esse arquivo. Se o Thiago Guiroto foi o último a utilizar esse arquivo, o último cache foi feito nele. Então, o metadados que está, o hash, o metadados que está no servidor de conteúdo, que é o meu servidor da matriz, é igual ao último gravador. No caso, o Thiago Guiroto. Ok? Então, aí, o Eric Albuquerque vai recuperar os dados do meu computador e a cópia da versão do hash vai ser mantida também no servidor. E no módulo de cache hospedado, o processo vai funcionar da mesma forma. A diferença é que eu vou ter um servidor onde esse cache hospedado é localizado, né? Alguns passos que é importantes, pessoal, para a gente configurar o branch cache, algumas diretivas de grupo. Na verdade, o branch cache é todo configurado via GPO, ok? Então, eu tenho ali 3 coisinhas que são bem importantes, que primeiro, eu preciso ativar o cache para que os meus clientes ou o meu servidor hospedado façam o cache, ok? A outra parte importante é a configuração do cache para arquivos de rede, que eu vou trabalhar com o protocolo SMB. Tá? Se eu não configurar ou deixar ele desabilitado, eu vou definir um limite de latência. Por padrão, esse limite de latência será 80 milissegundos. Então, se qualquer cliente fizer uma solicitação de arquivo e essa solicitação levar mais de 80 milissegundos, o arquivo irá para o cache. Então, os arquivos irão para o cache apenas se for relacionado ao limite que vocês configurarem nessa diretiva de grupo. E por padrão, ela é 80 milissegundos. Se eu não configurar, ou se essa diretiva estiver desabilitada, ele vai manter os 80 milissegundos. Então, aí eu posso habilitar e configurar o valor dessa latência como eu desejo. Tá? Uma outra questão bem importante para a diretiva de grupo é que nós temos a diretiva lá, que é definir a porcentagem do espaço em disco que vai ser usada para o cache do computador do cliente. Por padrão, eu utilizo 5% do disco do usuário. Então, aí a gente tem que fazer uma verificação, né? E para ver qual é a quantidade correta para eu ver, né? Que eu ver quanto que eu vou atender o cache versus, né, o quanto que eu dou de espaço em disco para o usuário. Então, aí eu preciso tomar cuidado com essa questão. E, já que eu estou falando aí tanto de hash, metadados, né, e assim por diante, então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse tal de hash e metadados, tá? Então eu vou continuar em GPO por enquanto, tá? Para eu trabalhar com o branch cache, é claro que eu tenho que habilitar
a publicação do hash para o branch cache. E para isso, eu tenho 3 opções, que é a não permitir a publicação de hash em todas as pastas compartilhadas, permitir a publicação de hash para todas as pastas compartilhadas e permitir a publicação de hash somente para pastas compartilhadas no qual o branch cache é ativado. Isso é muito importante, tá? Por quê? Primeiro, eu tenho que instalar a função de servidor da parte de arquivos, depois o branch cache. Então, eu tenho que ir na pasta que está compartilhada, tenho que criar uma pasta, compartilhar essa pasta. Dentro do caching dessa pasta, eu vou habilitar o branch cache. Isso daí também é relacionado à segurança, tá? Então, o que é realmente o tal do hash, né? O que acontece dessa questão do hash e metadados, né? Então, o que realmente acontece é que esse conteúdo é dividido. Ele será dividido primeiro em segmentos de 32 MB e depois ele é subdividido em blocos de dados de 64 MB. E esses blocos desses segmentos, eles são os hashes. Então, o hash resultante nada mais é que é utilizado para o cliente para fazer todo o processo. Qual o processo? Identificação, verificação e também não só remonta o conteúdo quando o conteúdo é recuperado, mas ele também determina se o conteúdo vai ser recuperado do servidor de conteúdo de origem ou do computador cliente no modo distribuído ou no servidor de cache hospedado. E esses hashes são armazenados em bloco de conteúdo da informação. E para cada bloco de conteúdo, para cada segmento, né, de dados, eu tenho 3 carinhas aí, que é o HOD, que é o hash de segmento de dados, o KP, que seria o segmento secreto, e o block hash list. Tá? E o importante é que nós temos que notar que esse segmento secreto ele será utilizado para cifrar os blocos de dados, ok? Sendo assim, esses blocos de dados serão protegidos. Então, é bem bacana, né, o branch cache, né? Então, o que aconteceu de melhor aí no branch cache do Windows Server 2012, né? Cara, muita coisa bacana aconteceu aqui. E daí eu vou explicar um pouquinho aí da forma resumida para vocês, porque a gente vai começar logo a nossa demonstração. Então, agora, como eu disse para vocês, eu não tenho limite de filiais para trabalhar com cache hospedado, né? Então, não importa o número de escritórios que eu tenho como filial, não importa o tamanho, tá? Eu trabalho com uma pequena diretiva de grupo e eu faço a configuração em todos os meus ambientes, tá? Então, eu consigo implantar o branch cache em qualquer organização de qualquer tamanho. E todos esses clientes são configurados através da diretiva de grupo. E, por padrão, eles vão ser configurados no modo distribuído e se eles vão procurar, né, um servidor de cache hospedado. Se um servidor de cache hospedado for descoberto, os clientes automaticamente se autoconfiguram. Uma questão bem importante, né, que é a deduplicação de dados, que é uma função nova aí é um recurso novo do Windows Server 2012, né? O branch cache está totalmente integrado com a deduplicação, porque quando ele tem um conteúdo idêntico existente, ele vai usar a deduplicação de dados para melhorar, fazer uma economia, né, dessa largura de banda. Então aí eu só vou apenas transportar a instância desse conteúdo e não mais os hashes. Eu vou só transportar o hash e o segmento que é incremental para as filiais. Então é uma coisa bem bacana, né? Uma outra questão bem legal, nova, e é muito importante porque até é um ditado aí, né? Que é como se diz, né? Pequenas alterações em arquivos podem produzir grande economia de largura de banda. E isso é verdade, porque o branch cache agora ele vai dividir os arquivos e as páginas da web, que quando eu trabalho com o servidor web, em pedaços menores ainda. Então eu vou permitir que a capacidade dos computadores clientes para baixar esses arquivos seja apenas esses arquivos que são a parte que foi alterada, né? Uma outra questão legal aí que a
a criação offline da informação de conteúdo, né? Então eu posso implantar um servidor de arquivos, e esse servidor de arquivos está habilitado como modo de cache web, ok? Como servidor de conteúdo. Vai ser feito um cálculo, e esse cálculo será feito offline, antes do cliente de Branchcast solicitar esse arquivo. Então aí eu tenho um desempenho mais rápido e tenho também mais economia de largura de banda. O Branchcast também ele é controlado via PowerShell e pelo WMI. Uma coisa legal que é o pré-carregamento do cache. Eu posso pré-carregar o cache dentro de um conteúdo de mídia e depois transferir esse conteúdo para um servidor de cache hospedado, né? Então eu posso implantar aí vários servidores de cache hospedado. Eu não necessito que eu tenha um único em cada site, então eu tenho bastante melhoria. Uma questão bem bacana que no Windows Server 2008 R2, eu tinha que gerar a chave, né, que era via comandinho, né, netsh, SSL cert, né? Então agora eu não tenho nenhuma exigência de certificado, tá? Então, anteriormente, os servidores de cache que eram hospedados eram obrigados a ter um certificado de servidor que era emitido por uma CA. Agora eu não preciso mais. Então, ele é bem mais seguro, sem precisar emitir o certificado. E nós vamos para a nossa demo. Então, eu vou carregar aqui a nossa demo. Só um minutinho. Viroto, só uma dica para o pessoal que está assistindo o meeting aí. Se a tela agora que o Viroto compartilhou o desktop dele aparecer uma barra de rolagem no canto, vocês podem utilizar o F5 para ele expandir para a tela cheia e vocês vão conseguir visualizar melhor. Ok? Tranquilo, galera? Vocês já estão vendo a minha tela? Como que tá aí? Estão vendo a minha tela? Para mim tá ok. Ok, aqui também. Certo. Então, nessa demo, eu tenho aí um servidor que é dois servidores na matriz, que é o DC1, tem o servidor de arquivos na matriz, tem um servidor de arquivos na filial, que vai ser o meu servidor de módulo de cache hospedado, e também tenho dois clientes na filial, que é o cliente 1 e o cliente 2, ok? Então vamos lá, eu vou começar a fazer a configuração aqui no meu servidor de arquivos da matriz. O que eu vou fazer aqui? Eu vou instalar o recurso do Branchcast. Então vamos lá. Vou adicionar. Aqui nessa telinha nós vamos avançar, É nesse servidor que nós vamos fazer a instalação. Então aqui dentro de File and Storage Service, eu tenho Branchcast para arquivos de rede. Então é aqui que nós vamos fazer a nossa configuração. Vamos avançar. Aqui eu não vou configurar nada, porque eu vou configurar esse Branchcast aqui lá no meu servidor de cache de conteúdo, lá no meu servidor da filial. Aqui eu vou avançar também. E aqui eu vou deixar instalando. Enquanto esse cara está instalando, eu vou criar a minha GPO.
Vamos no meu DC. Opa. Então vamos lá. Deixa ele lá instalando, né? Enquanto eu já dou os passos adiante aqui. Vou criar uma GPO, na qual eu vou habilitar a publicação de hash. E aqui eu vou simular um link lento. Essa simulação vai ser feita via QoS, configuração de QoS para diretivas de grupo. Então, vamos aqui ó, no meu amigo Group Policy Management. Group Policy Objects, uma nova GPO. Eu vou habilitar o cache, então vamos editar ela. Aqui dentro de Policy, eu tenho administrativo template, rede e tem um carinha aqui, ó, Laman Server. Aqui dentro eu vou habilitar a publicação de hash. Então eu vou habilitar e aqui eu tenho aquelas três escolhas que eu disse para vocês que é muito importante. Permitir a publicação de hash para todas as pastas compartilhadas, permitir apenas a publicação de hash nas pastas compartilhadas com o Branchcast instalado e desabilitar a publicação de hash. Eu vou trabalhar dessa forma que eu quero fazer o passo completo com vocês. Então aqui eu vou aplicar, vou dar um OK. Aqui o Windows Settings, eu tenho a configuração de QoS, né? Então eu vou simular aqui, vou criar uma nova política, aqui de 100 kbps, e vou configurar 100 kbps para utilizar que essa minha banda da placa de rede vai trabalhar só a 100 kbps, então ela será bem lenta, né? Então, aqui eu posso dar next em tudo, porque tanto de destino quanto de origem, de IP, porta, eu vou trabalhar sempre dessa forma. Então aqui eu vou linkar a GPO existente, que eu acabei de configurar. E essa GPO só vai servir para o meu servidor de arquivos, que é o meu servidor de conteúdo. Esse servidor de arquivos, que é o meu servidor de conteúdo, ele está na minha matriz. Então, eu estou habilitando o hash nele. Então, eu vou fazer bc matriz file. Ok. E aí vamos voltar lá para ele para ver se ele já terminou de fazer a instalação, né? Olha lá. Então, o meu servidor de arquivos na matriz já terminou de fazer a instalação. Eu vou rodar o GPO Update para ele receber a minha GPO. Opa, minha barra aqui. Para ele receber essa GPO. Vamos esperar ele receber a GPO. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma pasta. E dentro dessa pasta nós vamos colocar um arquivo, né? E esse arquivo será o arquivo utilizado para os clientes para fazer a cópia do arquivo inicial e depois o cliente 2 fazer a recuperação.
Então, eu vou criar uma pastinha chamada dados e vou fazer o compartilhamento dessa pasta. Eu venho em compartilhamento avançado, venho configurar. Aqui eu vou só dar uma permissão aqui, ok? O correto é tirar o todos aqui, colocar usuários autenticados, mas aqui eu estou no laboratório de teste e estou fazendo uma demonstração do Branch Cache. Então, eu vou em Caching e veja que eu vou habilitar o Branch Cache para esta pasta compartilhada. Então está habilitado, vou aplicar, vou dar um OK, vou dar um OK. Então a minha pasta está compartilhada. Agora eu vou usar o PowerShell, porque eu preciso de um arquivo dentro daquela pasta, ok? Então vamos lá. Vou criar o arquivo com o fsútil. fsútil. File create new. O teclado aqui tá uma beleza. É melhor eu voltar a raiz aqui e criar direto aqui. fsútil. File create new. Teste. .txt. E vou criar um arquivo de 50 MB. Beleza, o arquivo foi criado. Eu vou dar uma olhada se realmente ele foi criado. Então, ó, 48 MB. Pronto, show de bola. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a configuração, né, que é a configuração de permissão de regras de entrada dentro do Faro. Então, para isso, eu vou também criar uma diretiva de grupo, ok? Então, vamos voltar lá no meu servidor de controlador e domínio. Então, já estou aqui na diretiva de grupo. Eu vou criar uma nova política. Vai ser branch cache file. Vamos editar. E nós vamos exatamente fazer a liberação daqueles protocolos, né? HTTP 80 e o WS Discovery, né? Então aqui eu vou em Security, Faro com configurações avançadas. Então aqui eu tenho regras de entrada, vou dar em nova regra. O bacana é que eu já tenho configurações aqui de Faro pré-definidas para o Branch Cache. Eu não preciso trabalhar com portas. Então eu posso aqui vir em pré-definida. Veja aqui em cima que eu já tenho. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Veja que eu tenho aqui, ó, HTTP, que é para receber o conteúdo, e a descoberta que eu uso o protocolo da WSD, ok? Então eu vou HTTP, permitir a conexão, e também por descoberta, que é o WSD. Também vou permitir a conexão. Então, meu file está criado e eu vou linkar essa GPO no meu domínio. Então, certo. O que eu vou fazer agora? Tá? Na verdade, o que nós fizemos até agora? Né? Nós instalamos o Branch Cache, configuramos um link lento com o QoS e habilitamos o Branch Cache na pasta compartilhada. E também configuramos o Faro. Tá? Agora eu vou configurar o meu servidor de hospedagem, né? Que é o meu servidor que vai receber o cache na filial, certo? Então, vamos até ele
que é esse cara aqui, ó. Branch Cache, filial, server. Vou logar nesse meu amigo. Vamos lá. Vou adicionar aqui. Avanço, avanço, avanço. Mesma coisa, pessoal. File and Storage Service. Branch Cache para arquivos. Ok. E aqui eu vou dar um Next. E vou marcar esse cara aqui, ó. É um recurso aqui, ó. Branch Cache. Por quê? Porque ele vai, olha aqui, ó. Armazenar é um servidor de cache armazenado. Eu vou trabalhar com o protocolo HTTP, bits ou SMB. Nesse caso aqui na nossa demo é SMB. Então vamos lá, vou deixar aqui e vamos deixar instalando. E enquanto ele vai instalando, eu vou isolar esse cara para que ele não receba as outras diretivas de grupo, ok? Então vamos lá. No meu DC, vou fazer isso via usuários e computadores do Active Directory. Vou criar uma nova unidade organizacional chamada Branch Cache, Branch Cache Host, e vou mover o computador BC Filial File, no caso, que é o meu servidor de arquivos da filial, para essa unidade organizacional. E vou aqui na minha diretiva de grupo bloquear a herança. Ok? Então eu já movi, bloqueei a herança para que ele não receba outra diretiva de grupo. É só uma outra que nós vamos configurar um pouquinho mais para frente, no caso que será para clientes, tá? A próxima GPO. E aqui eu vou voltar lá no meu servidor da filial. Então veja que ele foi instalado com sucesso. E eu vou fazer o quê? Eu vou rebootar essa máquina aqui para que ela receba todas essas diretivas de grupo. Ela é bem rápida. Estou trabalhando no Hyper-V, ok? Hyper-V ele é muito rápido, muito seguro. E Eric Eduardo, está tranquila na moderação? Muita pergunta? Tranquilo, Thiago. Opa, show de bola. Então ela já está rebutando, né? Mais um pouquinho ela está no ar. Já está voltando, pessoal. Vamos logar nele. Ok? Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos habilitar esse servidor da filial para ser o meu servidor como hospedado, que é o meu hosted server, ok? E vamos registrar ele também. Nós vamos fazer isso via PowerShell. Uma dica bacana, pessoal, para quem ainda está começando o PowerShell, né?
ainda está pensando em aprender PowerShell, eu acho que já está passando da hora, ok? PowerShell é muito importante para automatizar todas as nossas tarefas. E muita coisa é configurada via PowerShell. Vamos lá. Enable BC Hosted Server, não é client. E vamos registrar. Register SCP. Ok, então eu vou ver realmente, né, se ele realmente está aí registrado e trabalhando da forma que eu quero, né. Então eu posso dar um get, tá, BC status. Então vamos dar uma olhada, ou seja, olha, o branch cache está habilitado, true, né, que é verdadeiro, o serviço está rodando, né, então ele está bem bacana, né, e ele já achou o servidor de conteúdo, e ele está trabalhando aqui, ó, no modo de cache hospedado, e ele está autenticando no domínio. Show de bola, né? Aqui, galera, são as pastinhas onde será criado o cache do metadados e do hash, tá? E veja aqui, ó, que o máximo de tamanho do cache para esse volume é de 5%, tá? Como eu disse para vocês. Então nós já temos aqui o servidor de cache hospedado, já está habilitado para isso, tá? Então o que falta? Eu configurar os meus clientes para entender que este servidor é o servidor responsável por armazenar o cache na filial. Então para isso a gente vai voltar e fazer novas diretivas de grupo. Então vamos lá no nosso DC. Já estou aqui na diretiva de grupo. Vamos lá, nova diretiva de grupo, branch cache. Conf clientes. Vamos lá, vamos editar esse cara. Diretivas, Windows 7, aqui, né? Não é Windows 7 não. Network, aí eu tenho o branch cache. Olha só, turn on branch cache. Ok? Então eu vou habilitar o branch cache. Vou também habilitar a descoberta, né? O serviço de descoberta do cache hospedado. E vou também habilitar o serviço, né, a configuração de branch cache para arquivos na rede, né? E aqui é onde eu disse para vocês que ele só irá fazer cache quando ele utilizar os 80 segundos de latência do arquivo, né? Então, se ele não utilizar esses 80, quer dizer que ele não vai fazer cache. Ele só vai fazer cache quando tiver em 80 para mais. E aqui no nosso laboratório, para mostrar para vocês acontecendo, eu vou deixar 0, ou seja, qualquer arquivo irá fazer cache. Ok? Então eu vou aplicar. E eu vou linkar também. Aqui é o meu domínio, onde estão os clientes. Pronto, show de bola. Então, o que restou agora? Fazer com que os clientes recebam essa diretiva de grupo. Então, eu vou lá no meu cliente 1, que é o meu cliente da filial. Ô, Thiago, enquanto você loga aí na máquina do cliente, tem uma pergunta aqui do Flávio Santos. Ele pergunta se o branch cache funciona com IPv4 ou é necessário o IPv6. Não, ele funciona com IPv4. Se tiver IPv6, ele funciona também. Mais alguma pergunta, Eric? Por enquanto, não. Tranquilo. Obrigado aí pela moderação, cara. Então vamos receber essa diretiva, né?
Então, já, com essa diretiva, eu já tenho que estar com o meu cliente configurado, ok? Depois a gente vai via NetSH também, que é um comandinho, verificar se ele foi configurado ou não. Então vamos lá, NetSH, Branch Cache, show, status. Vamos dar uma olhadinha, né? Olha só, o armazenamento em cache local, ok? Então não está o serviço que eu configurei ainda. E o status atual está interrompido, tá? Então eu ainda não consegui com essa GPO. Eu vou rodar de novo a GPO, vou forçar novamente e vou ver se ele vai ficar habilitado. Se não ficar, eu vou reiniciar esse computador cliente. Vamos ver. Opa, show de bola. Recebeu já a diretiva de grupo. Então, o modo de serviço, cliente de cache hospedado. Como que está o serviço? Tem execução. E aonde esse cliente irá fazer o cache quando ele for o primeiro a contactar o servidor na matriz e receber o arquivo. Então, a partir do momento que ele receber o arquivo, automaticamente ele já joga no cache. Que o cache vai ser em um servidor, que é o meu BC File Server, tá? Na minha filial. Beleza, aqui deu tudo certo. E o máximo de cache, se eu estivesse trabalhando com distribuído, seria 5%. Porque eu não terei a diretiva de grupo onde eu configuro a porcentagem. Eu vou fazer a mesma questão, tá? Lá no meu servidor de meu cliente 2. Então aqui eu estou no meu cliente 2. E vou fazer a mesma coisa. Vamos receber a diretiva. E vamos rodar o NetSH para ver o status, né, do meu Branch Cache. Então vamos lá, ó, mesma coisa, eu vou rodar novamente. Vamos lá, GP Update. Vamos ver o status. Show de bola. Então, modo de serviço, está em cache hospedado, em execução, e ele também vai fazer o cache no meu servidor de arquivos da filial. Beleza, muito legal. Então, já está tanto os meus clientes, quanto o meu servidor de cache, que é na minha filial, todos configurados. Então, a gente vai medir se realmente está dando certo o cache, né? Então, aqui nesse meu cliente, eu vou abrir o gerenciador de desempenho, que é um monitor de desempenho, na verdade, né? E vou adicionar contadores a ele, né? Então, vamos retirar esse contador aqui. Vamos aqui em mais. E aqui eu vou colocar um contador do Branch Cache. E eu vou... Aqui vai ficar mais fácil para a gente visualizar os números, ok? Então, olha, veja que está 0. Eu vou lá no meu cliente 1, vou fazer a mesma coisa.
para a gente entender também o que ele estava fazendo. Vamos lá, vamos retirar esse computador que está aqui, que eu não vou utilizar ele, que é o tempo de processador. Vou adicionar o branch cache e também não tenho dado ainda ali nos contadores e vou fazer a mesma coisa no meu servidor de arquivos da filial. Carregando aqui as minhas ferramentas administrativas, Performance Monitor. Vamos lá, retirar os computadores. E quem vai entrar aqui é o Branch Cache. Bom, pessoal, se deu tudo certo o Lab, nós vamos ver os resultados agora. Então vamos lá. Primeira coisa será o meu cliente 1, tá? Que o exemplo foi o Windows 8.1 do Eduardo Sena, né? Indo lá no servidor para pegar os dados, ok? Então, vamos lá no meu servidor. Deixa eu só utilizar a artimanha aqui, porque o meu teclado não está configurado aqui. BC matriz file, dados. Então, aqui eu tenho meu arquivo teste. Vou copiar ele para dentro de uma pasta que eu vou criar aqui também. Pode ser dados filial. E vou deixar este carinha aqui do lado, porque nós vamos olhar ele. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar a medir para ver se deu certo, né? Tá vendo que ele está demorando bastante, né? Por que ele está demorando bastante? Porque na configuração da GPO do QoS, nós setamos que o tráfego irá correr a 100 kbps apenas, né? Então ele está fazendo o cálculo. Olha lá, ó. Então está começando a receber os bytes do servidor, ok? Já está o contador aí trabalhando. Ó, a recuperação já está trabalhando também. Aqui ele vai demorar um pouquinho, né? Porque não justifica eu fazer um laboratório com um arquivinho muito pequeno. A gente não ia ver a demora quando eu trabalho com um link lento e a demora depois quando eu trabalho com um branch cache. Então ele está começando a receber os arquivos. Vamos lá. Perceba que ele está bem lento.
Alguma dúvida, pessoal? Como que está a moderação? Tô tranquilo? Oi, Thiago. Tem uma dúvida aqui do Henrique. Ele está Oi, perguntando Henrique. se é possível forçar a replicação de um arquivo a partir do servidor. Não, porque o arquivo ele não é replicado, né? Ele só é colocado em cache. Agora, você consegue forçar a replicação apenas quando você trabalha com o DFSR, né? Que é o Sistema de Arquivos Distribuídos. Mas pelo Branch Cache, não. Porque ele vai justamente verificar o hash e o metadados desse arquivo e fazer a comparação entre o cliente com a filial. Mais alguma pergunta, pessoal? Opa, eu acho que tem mais uma pergunta ali. Não tem não, é o Henrique agradecendo. Ah, legal, Henrique. Obrigado, eu que agradeço. Então, veja que ele está bem lento aí. Na verdade, eu podia ter feito um arquivinho um pouco menor, né? Eu fiz um arquivo ali, que é um arquivo um pouquinho maior para a gente realmente ver a diferença, ok? Vamos ver lá no outro servidor se já tem algum contador, né? Vamos minimizar aqui. Olha só, ele já está recebendo os dados, tá? Está recebendo do servidor, que é o mesmo servidor aqui, é o servidor de arquivos na filial, ele já está começando a armazenar o cache, olha só. Que é os metadados, né? E o meu outro cliente ainda, o cliente 2 ainda está intacto, ok? Eu não comecei a fazer nada com ele. Vamos voltar lá para o cliente 1, para a gente dar uma olhada como que está. Ali a gente está trabalhando ali com um link bem lento, na verdade, né? Uma simulação de QoS. QoS feito pela GPO, bem bacana, né? É show de bola. Isso aqui é muito útil, pessoal, quando tem matriz e filial, para justamente diminuir essa carga que nós estamos sentindo aqui agora nesse momento, né? Estamos simulando um link bem lento, né? Eduardo, tá por aí ainda? Estou por aqui acompanhando. Opa, beleza. Então vamos lá, tá acabando. Veja que a velocidade dele está bem lenta, né? Vamos voltar lá no nosso servidor de arquivos da filial. E o servidor tá recebendo os dados, ó. Aqui tá. Muito legal isso. Isso é fantástico, muito legal. Esse é o primeiro Quinta de TI, galera, do ano de 2014. E esse ano vai ser um ano aí bem ativo aí no Quintas da TI, o ano inteiro com bastante webcast para vocês. Vai ser bem bacana. Ele está recebendo os dados, né, utilizando o link lento.
Vamos aguardar mais um pouquinho que a gente já vai ver o resultado acontecer. Apenas Thiago, agradecer ao Marcos Paulo aí, que já está de saída. Obrigado, Marcos. E nos vemos na semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigadão, cara. Oi, Anderson. Respondendo a pergunta do Anderson, está perguntando quando que será disponibilizado o vídeo. Anderson, nós vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube, que é o Quintas da TI, ok? Exatamente. Nós vamos tentar disponibilizar o mais rápido possível, mas eu não sei se será tão rápido igual no ano passado, né? O ano passado, no próximo dia, nós já tentávamos colocar o vídeo lá disponível, né? Só que agora nós mudamos aí um pouco esse conceito e não sei se será no próximo dia, mas vai ser em breve, não vai ser demorado não. Isso aí, legal. Bom, temos mais duas perguntas aqui do Flávio. A primeira é o seguinte, ele fala aqui que a minha empresa possui diversos servidores de arquivos na matriz. Como seria a configuração desse cenário? Essa é a primeira pergunta. Perdão que eu não entendi. Pode fazer de novo, Eric? Vamos lá. Ele fala que minha empresa possui diversos servidores de arquivos na matriz. Okay? Ele pergunta como seria essa configuração diante desse cenário. Diante desse cenário, você pode fazer aquele primeiro passo. Em cada servidor de arquivo, você pode criar uma GPO individual ou criar aquela primeira GPO que eu criei, na qual no grupo de segurança, eu setei que aquela diretiva de grupo ia ser aplicada apenas àquele computador que seria o meu servidor de arquivos na matriz, aonde eu tenho os dados, ok? Então, após isso, em cada pasta tua de arquivo compartilhada, você pode, nas propriedades do compartilhamento dela, habilitar o Branch Cache. Tá? E uma das GPOs que nós temos lá é que eu permito que todas as pastas compartilhadas no servidor já fossem configuradas com o Branch Cache. Então, aí não importa. Quando o cliente acessar tanto um quanto o outro servidor, você vai estar trabalhando com o Branch Cache. Vai ficar um cache na sua filial. Ok, legal. Bom, a segunda pergunta aqui é como que você identificou o servidor da filial para armazenar o arquivo de cache. Ele comenta aqui que não conseguiu identificar a GPO que faz isso. Identificar a GPO na filial? É isso, Eric? Isso, vamos lá. Como que identifica o servidor da filial para armazenar o arquivo em cache? Ele comenta que não conseguiu identificar a GPO que faz isso. Tá, ele é uma GPO seguida de um arquivo PowerShell, ok? Que é um comando no PowerShell. O comando do PowerShell é esse aqui, ó. Enable BC Hosted Server. Então, estou registrando este servidor como um servidor de hospedagem. Então, automaticamente, ele será um servidor de hospedagem que estará numa matriz, no caso, ou numa filial, no caso. E a GPO que vai identificar eles no cliente seria essa GPO aqui, ó. Deixa eu abrir aqui as GPOs. Essa aqui, ó. Hash será a GPO que eu vou aplicar ao meu servidor de arquivos da matriz, que seria o meu servidor de conteúdo, ok? Que é aqui, ó, estou habilitando o cache e para publicação apenas em pastas compartilhadas. Tá aqui, ó. Ok? O hash de publicação para o Branch Cache. E esta outra aqui, que é a configuração dos clientes, tá? Aqui, ó. Eu estou habilitando o Branch Cache no cliente. Também está habilitado para arquivos de redes e para descoberta do serviço da conexão. Essa descoberta, o ponto de descoberta do serviço da conexão é quem vai descobrir, ok?
qual é o meu servidor que hospeda o cache. Porque por padrão ele utiliza o modo de distribuído. Só que se ele identificar, através dessa GPO, que eu tenho um servidor configurado para ser hospedado, que é o enable, aquele comando que eu mostrei para vocês, enable hosted cache, assim que ele identificar, o próprio cliente vai mudar o tipo de configuração, ou seja, ele vai se autoconfigurar e vai detectar um servidor que vai armazenar o cache na filial. Aí ele vai deixar de ser o cliente distribuído. Você entendeu? Ficou claro? Ok, entendeu. Obrigado, Ok? Tiago. De nada. Então, vamos mostrar aqui o carinha na minha filial, né? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Copiar o arquivo, se tudo der certo. Nós vamos trabalhar agora em cache e a velocidade será bem diferente na cópia desse arquivo. Então vamos lá solicitar o arquivo para a matriz, ok? Que é o BC matriz file. E o dado original está aqui dentro, que é o teste. Vamos copiar esse teste e vamos colar uma pasta aqui local. Dados. Aqui ele ainda vai demorar um pouco, porque ele vai identificar, né, qual é a forma que ele vai trabalhar, de qual local ele vai recuperar esses dados, ok? Só que ele vai ter uma grande diferença nessa cópia aqui, que vocês já estão notando. Olha, ele já começou a formar aqui, ó, os dados para nós, ok? Ou seja, olha de onde ele está fazendo a recuperação, ó, do cache, que é esse meu servidor de arquivos na filial, que eu configurei ele como cache hospedado. Olha a diferença, ó, ele foi muito rápido. Muito rápido. O que é esse cara aqui, ó? 91 MB que eu recuperei do bytes do servidor. É só o hash e o metadado. Ou seja, é que me indicou aonde estava o arquivo mais próximo de mim. Se eu estou na filial, o arquivo mais próximo de mim está disponível na própria filial através do meu servidor de modo hospedado, que ele vai armazenar o cache na minha filial. Então vocês perceberam que tem uma grande diferença aí na cópia desse arquivo, ok? E isso aí se torna muito importante para uma filial. E também para a empresa, né? Vocês notaram a grande diferença. Então eu vou voltar lá para nosso slide. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aqui no laboratório? Se tiver, pode ficar à vontade que a gente já tira essa dúvida aí. Eu vou voltar aqui ao compartilhamento do nosso PPT. Dúvidas? Acho que surgiu uma dúvida ali. Não tem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tranquilo. É o Anderson e o Luiz agradecendo aí pelo conteúdo apresentado. Ah, legal. Eu que agradeço, pessoal. Então, nós vamos encerrando por aqui hoje. Nós apresentamos o Branch Cache.
no Windows Server 2012 R2 e clientes do Windows 8. E vimos a importância dele quando utilizamos um link de WAN, que é um link bem lento. Então agradecemos aí todos que estiveram presentes com a gente nesse primeiro webcast do Quintas da TI. E a realização foi do grupo de estudo Windows Study Group e apresentação de profissionais que são MTACs, MVPs, Microsoft Trainers e Microsoft Student Parts. O nosso muito obrigado e até quinta-feira que vem com o webcast do Rafael Mantovani sobre cluster de máquinas virtuais. Na verdade, do Rafael Bernardes, né? Sobre Rafael Bernardes, não é o Mantovani, não. O Mantovani é Exchange, MVP em Exchange, Rafael Bernardes. Então, obrigado, pessoal. Se vocês quiserem se despedir, Eduardo e o Eric, fique à vontade. Ok, Thiago, ótimo webcast. Nos vemos na próxima quinta-feira com o webcast do Rafael Bernardes sobre replicação de máquinas virtuais. Deixar aí também, se puder, Thiago, deixar o URL aí do YouTube, do nosso canal, para o pessoal se inscrever. Opa, pode colocar ali, pode ficar à vontade. Ok, obrigado, Luiz. Eduardo? Sim. Agradecer ao pessoal que ficou conectado com a gente até agora. O link para inscrição no canal no YouTube é youtube.com/quintasdati. É só se inscrever lá. A gente vai fazer o possível para colocar os vídeos mais rapidamente lá para quem teve algum problema no meeting ou não pôde acompanhar por algum motivo. Tá? Agradecer ao Hiroto, excelente conteúdo apresentado e mais uma vez o convite para estar conosco nos próximos Quintas da TI. Obrigado a todos e até a próxima.